Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês. Sempre agradecendo e ressaltando, as pessoas que olham agora, que vão nos dar a honra da sua presença aqui, que vão aqui ou lá no YouTube, nos prestigiar. Então é sempre uma gratidão. Gente, está muito frio aqui no sul. Aí eu tô assim encasacado, entendeu? Vocês às vezes perguntam assim, mas Thiago, desculpa, raramente tu tá com branco. Eu digo, pois é, mas é que o branco, gente, é uma camisa de manga curta, né? De manga, né? E aí com esse frio não dá, não é impossível, entendeu? Impossível falar com vocês aqui, né? Com uma camisetinha só. Tá muito frio mesmo, muito, e a gente precisa se resguardar a voz, para que a gente possa sempre estar falando. A gente tem, os nossos clientes, as nossas pessoas que vêm aqui para nos consultar, e a gente está sempre falando, então a gente precisa se resguardar, tá? Então assim, gente, o branco eu deixo mais para quando tem alguma atividade, de ritualística, e aí sim, obrigado a botar o branco, mas vamos para conversar com vocês aqui, eu acho que já botando nas minhas guias assim, a gente já conversa, já tem o amparo dos orixás, e a gente já pode conversar com vocês, tá bom? Então hoje nós vamos trazer para vocês, tá, um tema muito que me chegou essa semana, mas é muito instigante, porque geralmente a pessoa que tem mediunidade tem, geralmente hoje em dia, por ser uma coisa mais de moda, ela vai desenvolvendo e as energias vão se deparando com isso. E esse tema que eu vou falar para vocês, a pessoa chegou para mim e disse: Thiago, eu não consigo ter afinidade com Exu. É impressionante, a pessoa me disse. Eu tenho afinidade com caboclo, eu tenho afinidade com preto velho, com os herês, mas com Exu eu tenho aquele receio. Com Exu eu tenho aquele pé atrás. Será que eu tenho medo? Será que é alguma coisa? Então vamos aos fatos e vamos esclarecer um pouquinho. De repente a gente tira essa dúvida. Nós sabemos que Exu, gente, é uma entidade muito densa, como eu já falei aqui várias e várias vezes para vocês. Nós sabemos também que Exu é uma entidade que é muito próxima a nós como pessoas, nós encarnados. Então o Exu bebe, o Exu fuma, o Exu tem vícios mais aparentes com os nossos vícios carnais. Não quer dizer que ele não seja uma entidade evoluída, ele é. Porém, pela proximidade kármica que o Exu está da nossa, vamos dizer assim, da nossa terra, ele é o primeiro, ele está mais ligado ao ser humano, ele está mais ligado às coisas do ser humano. Tá? E muitas vezes também pela preparação, muitas vezes pela doutrina, muitas vezes pela forma como o Exu é feito, porque tem todo um processo, de feitura, de preparo, de estabilidade do médium. Entendeu? É um conjunto intenso, imenso e intenso de coisas que colaboram, entendeu? Para que esse Exu seja um Exu correto, um Exu sem vícios, vamos dizer assim, mais puro possível. Tá? Mas sempre nós temos que levar em conta a questão que o médium também contribui muito, para que aquele Exu seja um Exu, vamos dizer assim, bem doutrinado. Então não adianta eu ter uma energia excelente em todas as questões e o médium não ser de excelência. Não muitas vezes por conta dele, mas por conta de como ele foi lapidado. Entendeu? E aí cabe dizer também que assim,
muitas vezes esse médium não está preparado para receber uma energia tão densa que nem uma energia de Exu. Essa preparação para Exu, essa preparação para o povo de rua, é uma preparação, não é que eu digo especial, mas ela é específica no sentido do entendimento, certo? Aonde, vamos dizer assim, é necessário que aquele médium esteja o mais puro, mais livre das preocupações do mundo externo possível. Tá? Eu não posso, se já com o caboclo, se já com o preto velho, se já com ele eu tenho que estar focado, né? Com o Exu por ser uma energia mais densa, tá? Eu tenho que estar muito mais focado. E onde é que eu quero chegar em tudo isso que eu estou falando para vocês? É justamente a afinidade. Não ter afinidade com o Exu, ou não gostar, ou ter o receio, é por desconhecimento e despreparo deste médium, e aí vamos sublinhar, do consulente para o Exu, mesma coisa. Porque se o Exu chega gritando, gargalhando, tendo atitudes assim muito expressivas, tá? O que vai acontecer? Aquele médium que chega pela primeira vez, aquele médium que chega no terreiro e não conhece a prática, o culto a Exu e muitas vezes a forma de trabalho, vai se ter uma linha de raciocínio onde, poxa, eu não confio nessa entidade, né? Eu fico receoso, fico detraído, né? A minha afinidade é com aquele vovozinho que está sentado ali no banquinho, com aquele caboclo que chega, com aquela criança por ter uma, né? Agora com Exu, assim, com aquela coisa, vamos dizer assim, com aquela entidade que chega de uma forma às vezes muito espalhafatosa, aí começa a ficar meio complicado. Ah, Tiago, mas Exu é espalhafatoso. Nem todos são. Com a doutrina, por isso que eu digo, a doutrina ela é muito importante. A doutrina, o desenvolvimento, a forma da lapidação do médium, ela é essencial para que nós tenhamos as entidades muito bem, vamos dizer assim, muito bem definidas, muito bem calculadas, muito bem preparadas, porque a afinidade, vamos começar a afinidade do médium. A afinidade do médium com Exu vai a partir da desmistificação dessa entidade. Porque muitos, não são poucos, tá, gente? Muitos começam na Umbanda, hoje até não, mas muitos começam na Umbanda dizendo assim, eu tenho medo de Exu. Poxa, a última entidade que eu quero que chegue em mim é Exu, porque eu não sei como é que vai chegar. Né? Ou melhor ainda, a ansiedade, vamos dizer assim, a pressa em incorporar, né? E aí incorpora Exu e não sabe o que está acontecendo. Hoje em dia até tem uma moda muito grande que é a moda de Exu, né? Então fica aquela coisa de eu vou para uma gira de Exu, eu faço isso para Exu, né? E se ficam presos a isso. Então são vícios, vamos dizer, são vícios nossos, vícios que acabam, vamos dizer assim, distanciando o médium e o consulente também dessa afinidade com Exu. Porque, na realidade, em algumas situações, se empurra, vamos dizer assim, a garganta abaixo. Você tem que consultar com Exu. Você tem que fazer isto para Exu. Você tem que dar isto a Exu. Esquece-se, muitas vezes, que o Exu é mais uma entidade.
Ele não é a entidade. Eu não quero assim colocar Exu lá embaixo, não. Eu estou dizendo que Exu, ele é tão quão importante quanto as outras. Nem mais, nem menos. Né? E essa falta de afinidade, esse repúdio, muitas vezes, pelo que a pessoa me falou, no caso em relato, ela não se sente confortável ao consultar, ao tomar passe, ao falar com o Exu. Muitas vezes a questão, eu já fiz até um vídeo sobre isso, é a forma como este Exu lida com as pessoas. O conforto, a palavra conforto ela é muito significativa na nossa Umbanda. Porque como nós temos um conforto em estar no recinto de Umbanda, nós também temos que abranger esse conforto ao consultar com as entidades que ali estão, sendo elas qual for. E a afinidade ela é traçada através da confiança. E muitas vezes a falta de confiança em algumas entidades é pelo trato, é pela, vamos dizer, a forma de abranger os irmãos que chegam, abraçar os irmãos que chegam. Né? De repente o Exu não é muito, vamos dizer assim, convidativo. E ser convidativo não é ser espalhafatoso, não é ser, vamos dizer assim, popular, não. É ser de fino trato. Como eu falo assim sempre para as pessoas, a educação não é só nossa, a educação também se afere aos nossos guias, porque eu não posso e não devo, vamos dizer assim, ultrapassar o limite da educação. E os guias são reflexo daquilo que a gente é. Se eu sou o Thiago de Iemanjá e tenho educação, prosperadamente, os meus guias vão ter que ter educação. Porque eles vão chegar em mim e eles vão me utilizar como matéria. E o que fica, vamos dizer assim, sobre tudo isso é o que o Thiago faz, é o que o Thiago fala, é o que o Thiago responde. E aí eu perco a afinidade não só com a entidade, eu perco a afinidade com o médium. Mas por que isso ocorre? Mais ainda, porque a questão, gente, também é o despreparo dos médiums. Hoje em dia, a loucura que é para se fundamentar ou se preparar o médium para que ele já possa ir dando passe, ir dando consulta, ela é muito grande. Eu não sei se por necessidade, eu não sei se por necessidade dos médios ou necessidade do terreiro, eu não sei se por necessidade das próprias pessoas que de repente chega num terreiro e não vê muitos médios e a espera chega a ser um pouco longa, mas a ânsia, vamos dizer assim, de se dar ao médium a condição, vamos dizer assim, de dar o passe, de dar a consulta, ela hoje está muito grande. E aí acaba acontecendo, às vezes, da pessoa diz assim, não, mas com o Exu do fulano eu não quero tomar passe, não é um Exu bom. Opa, pera um pouquinho. Não é que seja um Exu ruim. Não. A minha afinidade com ele muitas vezes não se equipara, porque de uma certa forma ele de repente não atendeu às minhas expectativas. Porque também tem aquele consulente, tá, que pega e quer ouvir aquilo que quer ouvir. A gente sabe disso, né? Que tem consulentes que chegam na entidade, sendo Exu, Caboclo, né, e querem ouvir a solução. Por mais mundo, eu digo que a bolha querem que seja tudo a varinha mágica, e não é. E não é, a gente sabe que não é, né? A Umbanda não é uma varinha mágica, a Umbanda é um caminho, certo? Onde faz um auxílio para uma possível solução.
E aí também nós temos que entender que Exu não é mágico, né? Ele não tem o poder de piririm, 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 não tem. Tá? Existe uma hierarquia, como eu já falei para vocês inúmeras vezes. Então, aí, vamos supor, aí o Exu do Tiago lá deu a consulta e aquela pessoa em si saiu de lá desgostosa por não ter vamos dizer assim, as palavras que ela foi buscar. Ou melhor dizendo, as palavras não, a maneira como ela queria que fosse conduzido o problema, muitas vezes foi conduzido de uma outra forma. E, opa, não é isso que eu quero. Ah, não, esse Exu, não quero mais consultar com esse Exu. Às vezes o cara passa o caderninho lá pra fulano de tal, tem ficha pra X, pra Y. Ah, não, bota pra cá porque esse aqui eu não me adaptei. Não, para um pouquinho. Para um pouquinho. Para um pouquinho. A energia todas são iguais. Elas só se apresentam de maneiras diferentes e de formas diferentes. Aí nós temos que avaliar, entendeu? Um contexto amplo de que assim, ou é problema do médium, pode vir a ser, né? Que aí gera uma pouca afinidade não só com aquele consulente, mas com outros consulentes. Ou é problema com o consulente, que daí, como eu falei para vocês agora há pouco, vai buscar uma resposta e a resposta é dada, mas não daquela forma, daquele formato lapidado que o consulente quer ouvir. Entendeu? Ou a casa em si não é bem doutrinada. A casa em si não preparou bem os seus guias e aí complica, porque daí não tem uma preparação, vamos dizer assim, mais destinada ao atendimento de pessoas. Então, essas opções são todas favoráveis quando a gente fala em afinidade, porque assim, eu posso ter afinidade, entendeu? Com todos os guias, tá? Mas eu não posso chegar pro meu guia e dizer assim, eu gosto, eu te amo, guia X, guia Y e o outro, nem tanto. Não, gente, são energias iguais. Mas aí vocês vão me perguntar o seguinte, mas Tiago, eu não tenho afinidade com o meu Exu. O Exu que é meu guardião. E aí, como é que eu faço, Tiago? Que horror! Bom, gente, aí é um pouquinho mais complicado. Porque quando nós falamos de energia, essa energia ela é composta, tá, do orixá de frente e do teu ajuntó. Também essa energia é composta de outros orixás, mas ela é preparada justamente para ti. A mesma a energia que está contigo, ela não é a mesma que está comigo ou que está com outro irmão. Totalmente diferente. Porque são coroas, pode, mas tu é da Iemanjá, o outro fulano da Iemanjá. Sim, mas a forma de lapidação dessa energia é completamente diferente. Então, diz assim para mim, Tiago, eu não tenho afinidade com o meu guardião. Porque guardião, gente, é aquele que guarda a nossa porta, é aquele que guarda o nosso lar, é aquele que vai na frente e interrompe as energias negativas. Aí nós temos que ver, nós temos que olhar qual é o que está bloqueando essa afinidade. Porque é o medo, é o receio, é a falta de confiança, é a falta de carisma. Carisma não é. Acho que não é tanto, porque como é tu que vai trabalhar com o teu Exu, mas a falta de. Eu acho. Porque tem muita coisa. Tem muito assim, gente. Tem muito assim, acontece muito isso, tá? E não só com Exu, mas eu vou dar. Já que nós estamos falando de Exu, vamos ficar em Exu. Eu adentro um terreiro de Umbanda e vejo aqueles Exus todos ali lindos, maravilhosos, trabalhando, fazendo, acontecendo. E eu vejo aquele Exu. Aquele. Tá? Vamos dar um exemplo. Tá? Exu é. Exu Marabô. Tá?
que às vezes não vem o nome. Exu Marabô, então aquele marabô, aquela coisa, aquele Exu, vou lá, tomo passe com ele, me integro com ele, tenho toda uma devoção, e isso existe, gente, o que eu estou falando, isso existe. E aí chega um momento que eu sou carregado para dentro do terreiro, aonde eu vou me colocar como médium. E a primeira coisa que eu falo, ou melhor dizendo, que eu sinto, eu digo, opa, agora chegou a minha vez de trabalhar com marabô. Agora chegou a minha vez de trabalhar com esse Exu maravilhoso, esse Exu lindo. E aí vem o grande baque da minha vida. Eu não sou do marabô, eu sou do Sete Cruzeiro. E aí entra uma decepção interna na minha vida, porque a vida me levou a... mas como que eu não sou do marabô se eu sempre cultivei, se eu sempre tive um carinho? Por que ele fez isto comigo? E aí a afinidade é ceifada. E aí tudo aquilo que eu acreditava, que eu tinha, que eu cai por terra. Poxa, eu não... E aí acontece uma outra coisa. Seus sete cruzeiros, ou sete encruzilhadas, que eu falei agora há pouco, em vez de você ter carinho, você ter assim, mimo por ele, você fica receoso, você fica indiferente, você fica, sabe, sem porque, mas é o marabô, eu sempre gostei daquele Exu, agora como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço essa transição? Então, gente, isso existe muito. Muito, muito, muito. Qual é o papel do zelador de santo? É justamente fazer o médium que está iniciando a entender que enquanto ele pode gostar do Exu Marabô, ele pode ter afinidade, mas isso nada quer dizer, nada. E aí também a índole do zelador tende-se a ter a índole de nunca dizer para o médium, tu tem uma coisa de Marabô. Não, porque as entidades elas só são ativas quando o desenvolvimento é feito. Então, se eu disser assim, a pessoa já tem uma afinidade com aquele Exu, ela não vai abrir o coração dela para o verdadeiro Exu dela. E ela cria uma antipatia. E ela cria uma coisa de dizer, não, gira de Exu nem gosto. Porque eu vou incorporar aquele Exu que não me diz, que eu não gosto, que eu não estou afim. Acontece, gente. Acontece porque o despreparo do zelador muitas vezes acarreta nesses tipos de condição. E aí acabou a afinidade. E aí é zero afinidade. Aí você precisa trabalhar a cabeça da pessoa. Porque Umbanda, gente, não é uma receita de bolo que a gente bate, um pouquinho de fermento, um pouquinho de azeite, um pouquinho, não. Quando a gente inicia, a gente pode trabalhar com o preto velho que for, o Exu que for, o guia que for, até que nossos guias e nossos mentores espirituais vão se alinhando. E mesmo alinhados ainda pode chegar alguém, pode vir alguma coisa a mais. Então a gente não pode, a única coisa que é certa na Umbanda é orixá de frente e ajuntó. Os guias da coroa, eles vão se alinhando conforme o desenvolvimento e conforme, então não, e aí vem até uma coisa que eu falo e às vezes posso ser mal interpretado. A afinidade com os guias você tem que ter após os seus guias estiverem firmados. Você pode gostar de um Ogum, porque que não? Eu gosto de Ogum, eu gosto de Yansan, eu gosto de todos, né?
mas aquela afinidade, aquele bem-querer, aquele coração aberto, deixe para ter isso com seus guias. Não com guias, não tenha, como uma vez também me relataram, eu tenho inveja do irmão que trabalha com algum porque, ele é o cara. Será mesmo? Será mesmo que ser de algum orixá, ser de algum guia, ter algum guia específico é ser alguma coisa? Não, gente. Não. Todos nós somos um grão. Esse grão ele só é inflado através das nossas energias quando assim os orixás nos permitem. Então, essa falta de afinidade, vamos dizer assim, essa falta de carisma, essa falta de comunicação, muitas vezes, que aí gera falta de comunicação também com a entidade, é por má preparo, é por coisas, é por vícios, vamos dizer assim, e aí eu estou falando dos médios, tá? Dos vícios desses médios que, pera um pouquinho, mas eu sou da Maria Padilha, eu amo a Maria Padilha, eu tenho tatuagem da Maria Padilha. Chega lá na hora de desenvolver, Maria Mulambo. E aí o que eu faço? Para onde é que eu corro? Mas eu sempre achei. Achar, ninguém acha nada na Umbanda. Umbanda não é achismo. Umbanda é trabalho. Umbanda é perseverança. É desenvolvimento. É condição mediúnica. Eu não posso e nunca devo achar que aquele irmão ali tem uma Maria Mulambo se ela nunca se manifestou, ou se num jogo nunca foi dito a ninguém, no jogo de Exu, que ele é de Mulambo, ou que ela é de Mulambo. Como que eu vou quebrar esse encanto? Então, o que cabe aos zeladores de santo, quanto médiuns, tá? Quanto médiuns, tá? É desmistificar. É dizer, não, você pode continuar tendo essa crença, esse carinho por esse Exu, mas carinho você tem que ter pelo seu Exu. Confie no seu Exu, confie nos seus guias, nos seus orixás, porque é com eles que você vai caminhar. Quanto aos consulentes, não foge muito. Eu só quero consultar com a mamãe Oxum. Não, pera um pouquinho. A Oxum tá cheia, você pode consultar com a mamãe Ansã, com a mamãe Amanjá, com o pai Xangô. São todos energias tão eficientes quanto a mamãe Oxum. Mas a minha afinidade eu não sou muito daquele Xangô ali, não é bom. Não é que seja bom. Não é que seja ruim, perdão. É porque a forma de eu encarar o meu passe, a forma de eu encarar a minha forma de ver e de receber aquilo que aquela entidade vai me passar, muitas vezes difere do meu caboclo preferido. E aí eu fico com aquela coisa assim. Eu estou traindo aquele caboclo por causa que eu fui consultar com outro caboclo. Não, você não está traindo ninguém. Eu passei por uma terreira, muitos anos atrás, que o zelador de lá mudou o esquema. Antigamente você tirava a ficha e você consultava com aquele caboclo específico, tudo certo. E ele, se não fosse um trabalho específico, ele, na consulta geral, vamos dizer assim, você tirava a ficha e você consultava com qualquer caboclo. O que resultava nisso? O apego, como eu falei agora há pouco para vocês, ele diversificava. Ou seja, você não tinha, por exemplo, o médium preferido, que às vezes as pessoas têm. Não veio fulano, como eu queria consultar com fulano. Às vezes não é nem a entidade. A pessoa se apega ao fulano, ao ciclano, ao betrano, e aí fica naquela assim, eu tenho mais afinidade com fulano, eu vou lá e vou consultar com fulano. Isso é ruim. Isso é ruim porque cria vícios.
Porque daí aquele fulano vai te dizer algumas coisas, né? Que o ciclano de repente vai te dizer, não diferente, mas vai te dizer de uma forma um pouco diferente no contexto das palavras, e você, opa, mas aí eu não gostei. E aí quebra aquele encanto. Entendeu? Porque às vezes fica viciado, a pessoa fica, vamos dizer assim, a palavra é essa, viciado naquele caboclo, viciado naquele Exu. Aí eu só vou lá para consultar com a Maria Padilha. Porque a Padilha, assim, porque a Padilha sabe, não, gente, tem outros Exus tão competentes quanto. E até digo que Maria Padilha é uma pombagira maravilhosa, mas ela em alguns casos ela não é tão eficiente, não estou fazendo de Maria Padilha, mas para alguns casos de rua, ou para alguns casos, vamos dizer assim, não de amor, porque amor ela é muito, ela é muito eficiente, mas, sabe, que traçam outros caminhos, se cabe outro Exu. Entendeu? E a gente não pode, vamos dizer assim, eu digo assim, repetir figurinha, tá? É ruim, porque a gente não tem uma segunda opinião. A afinidade, né? O tomar o passe, ela é criada através, o vínculo tem que ser cortado, tá? Não o médium com o eixo dele, não. O vínculo tem que ser cortado com o consulente, porque daí, por exemplo, assim, vamos supor, hoje eu tive uma consulta com o tranca-rua, e o tranca-rua me mostrou aquilo que aquele outro Exu não me mostrou. Opa, então aquele Exu é ruim? Não. Ao contrário. É que cria-se um vínculo, ou melhor dizendo, cria-se uma dependência que de uma certa forma é ruim. Então, esta falta de afinidade, ela tem, como eu citei aqui, ela tem inúmeros prognósticos negativos que diz assim, quando a pessoa chega e o cambono vai lá e diz assim, qual é a entidade que tem para consultar? Essa, não, não tá. Me dá essa aqui, mas não era essa. Não. Gente, a consulta, ela vai ser dada através do plano astral, gente. Ou vocês esqueceram que a energia ela é igual em todos os sentidos. Ela se difere no médium, mas no plano astral ela é tão intensa para um quanto para todos. Que ao chegar para dar um passe, aquele médium está pronto para entender e compreender tudo aquilo que o consulente está perguntando. Assim é, né? Agora, eu também não posso, se não tiver o Xangô lá, eu não vou querer tomar passe. Vamos embora porque não está o Xangô. Então você não crê na Umbanda. Você tem você tem um vício de estar consultando com aquele. E se aquele irmão não ficar mais no terreiro? E se aquele irmão sair e não tiver mais aquela entidade? Quer dizer que daí o terreiro não presta mais. Então, gente, vamos com calma. Vamos repensar muitas vezes. Essa é a parte do consulente. Na parte do médium, como eu falei, o zelador tem que tomar para si a responsabilidade. E dizer, opa, tu pode até gostar daquele Exu, mas o teu Exu, ele tem que vir na frente, porque ele é o teu guardião, ele vai te guardar, ele vai te cuidar. É ele quem vai te prevenir das coisas, junto com o teu orixá, claro. E cada um no seu lugar. Né? Eu digo sempre, orelha não passa a cabeça. Né? Porque é muito complicado hoje em dia você colocar orixá muitas, e aí eu não estou culpando ninguém, mas hoje em dia por essa questão de Exu, de muito Exu, os orixás ficaram afastados, os orixás ficaram em segundo plano, e não é assim que funciona. Olorum, Oxalá e os orixás. Existe uma hierarquia.
Exu é o primeiro de baixo para cima. Então a gente tem que dar uma segurada sabe, naquela coisa de eu vou lá para consultar com Exu. Não. Às vezes a pessoa diz, eu digo assim para a pessoa diz assim, às vezes as pessoas me perguntam, tia, por que tu não faz uma consulta online, com Exu? Eu digo, porque eu não quero. Porque para fazer online com Exu é banalizar a entidade. Eu sou muito sincero. As consultas online são só consultas no búzio, tá? Jamais incorporar, até porque a incorporação ela tem um rito, tá? E este rito ele passa por defumação, ele passa pela abertura de gira, ele passa pela abertura dos trabalhos. E não se faz abertura de trabalho, não se faz abertura de gira em internet. É uma opinião minha, tá? Eu respeito quem faça, eu respeito quem conduz a forma desta forma, mas eu, Thiago de Iemanjá, não farei nunca uma live com vocês aqui, incorporado ou vestindo roupas de, vamos dizer assim, de guias, até porque meus guias não têm roupa, a minha roupa é branca, né? Às vezes falam para mim, Thiago, por que tu nunca comprou uma camisa bonita pro teu Exu? Por quê? Se ele tem que chegar com a roupa da Umbanda, né? Esses dias até vi alguma coisa assim, mas calma, né? Umbanda. Mas volto a dizer, respeito as pessoas que agraceiam seus entidades com luxo. Cada um dá o nome que quer, né? Eu faço Umbanda, né? Aí cada um doutrina suas entidades como acha mais, e já fiz um vídeo sobre isso. Mas essa afinidade, esse, vamos dizer assim, carinho, ele tem que ser controlado, tanto por parte do médium com os guias, quanto parte do consulente com os guias também. Porque é muito fácil a gente se apegar, claro, porque os guias também estão ali, estão tratando a gente bem, e é muito fácil eu me apegar com o guia e aí ficar, sabe, tendo esse vínculo umbilical, vamos dizer assim, com esse guia. E aí quando de uma certa forma daqui a pouquinho vem a quebrar esse vínculo, porque por algum motivo, alguma coisa, eu me sinto órfão. E aí quando chega outros guias para suprimentar este guia que não está mais ali, no caso de consulente, tá, gente? Eu não reajo bem. Eu não reajo com naturalidade. Eu muitas vezes crio uma antipatia, como eu falei agora há pouco. E aí, pá, a Umbanda termina para mim ali. Entendeu? Isso é ruim. Isso é desastroso para a Umbanda. Isso é desastroso para as entidades que trabalham na Umbanda. E a casa fica mais desastroso ainda quando eu tenho uma mediunidade, entro para a Umbanda e, de uma certa forma, não supre a minha expectativa, porque eu sempre gostei de um Exu. E é quando eu vou trabalhar, quando eu vou ter a minha coroa confirmada, pá. Então esse é um trabalho muito sério que a gente tem que fazer. Não dar expectativas para ninguém. Entendeu? Não criar vínculos com ninguém no sentido de só vou consultar com fulano, eu só vou entregar um buquê de rosa para Pombagira tal. Não, gente. Não. Existe todos os Exus têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma proporção de qualidade. Eu não gosto de botar isso assim, mas vamos ser didáticos para vocês. Todos os caboclos têm a mesma eficiência,
desde que bem preparados, desde que bem conduzidos. Todos os caboclos têm a mesma compreensão, devem ter, né, a mesma compreensão dos anseios dos consulentes ali que estão na sua frente. Né? Até porque cada caboclo tem um número X para atender, não é 100, 200, não, até porque não existe isso. Né? No máximo 10, 8, né? Para não ficar sobrecarregado, para o médium não ficar, que daí começa a dar alguns relapsos, né? Mas mesmo assim, esse médium bem trabalhado, bem emendado com o caboclo, ele consegue, qualquer médium, trabalhar com seriedade, com descrição e com competência, que daí no caso, meus irmãos, nós vamos ter o que a gente fala de excelência no trabalho. E aí não é afinidade, você não vai ter uma afinidade só com aquele caboclo, não, você vai ter uma afinidade com a Umbanda. E é esse o processo que eu digo para vocês que é essencial do zelador trabalhar. Porque o zelador não pode conduzir um terreiro ou conduzir uma gira só em prol da Iemanjá. Não! A Iemanjá é o centro das atenções, sim, porque ela é a dona da casa. Agora, existe uma egrégora por trás, em volta, e existem guias e caboclos que estão dentro de um contexto e que esses caboclos também têm a sua força. São 10 orixás, mais de não sei quantos caboclos, que têm a sua mesma força. As forças só se diferem com o grau. Por exemplo, o orixá é um grau maior, caboclos é um grau menor. Caboclos e guias e exus. Né? Agora, o contexto é o mesmo. Deixa eu ver o nosso tempo. Tá. Então o respeito, a admiração não tem que ser por um caboclo. Pela Umbanda. Que aí sim, aí quando nós tirarmos da cabeça que eu preciso ir lá e comprar uma coisa para Maria Padilha, eu preciso ir lá não, eu preciso dar se eu me sentir à vontade, né? E se assim for da minha vontade dar alguma coisa, que eu dê algum mimo para um Exu, mas que eu também, vamos dizer assim, dê uma flor para cada pombagira da casa. Né? Não desmereça as outras, não crie uma rusga com ninguém, porque não é essa a questão. Né? A questão é muito maior. O trabalho é diferente. Né? Então a gente tem que saber. Né? E os consulentes, e tudo que eu estou falando aqui, gente, é muito comum. Às vezes as pessoas, Thiago, está falando algo que acontece. Não, é muito comum de acontecer por falhas da gente. De nós zeladores que, sabe, trabalha com um caboclo X, então aquele caboclo ali, não, vou botar para ele. Não, para um pouquinho. A não ser que seja um trabalho que tem uma sequência. Peraí, terminou o teu trabalho com o caboclo X? Beleza. Mas eu quero ir lá para agradecer. Não, tudo bem, mas vais consultar com outro caboclo. Para dar uma refinada nas coisas. Para dar uma balanceada. Né? E é importantíssimo isso. Deixa eu ver uma coisa. Tânia Carvalho, meu beijo. E a Tânia Carvalho, se eu não digo aqui, ela é minha irmã. Tânia Carvalho também de Iemanjá. Obrigado. Então, a todos que estão vendo, eu quero dizer assim, não criem vínculos. E aí eu vou me dirigir agora aos médiuns. Valorize o seu Exu. Tenha no seu Exu, no seu guardião, a coisa que embala a sua vida. Mas não desrespeite os outros Exus. Não ignore. Não faça, eu quero porque eu quero.
tomar paz com o Marabô. Não, você pode tomar paz com todos. Todos são eficientes. E se você descobrir, eu agora descobri que eu sou de Maria Mulambo. E agora, então, quando eu for num terreiro, eu vou procurar uma Mulambo. Não, não procure. A Mulambo é sua. Quando você desenvolver, quando você fazer esse seu desenvolvimento, a energia que vai te trabalhar é Maria Mulambo. E aí, ok, tudo bem. Agora, não faça disso uma coisa que você precise, sabe, ter sempre. Não. Consulte com as pessoas. Ou melhor dizendo, vamos ser mais sinceros ainda. Olha lá, aquele lá é meu amigo, eu vou consultar com ele. Não. Ao contrário, consulte com uma pessoa que não conheça você. Porque se ele falar alguma coisa, fica isento, né? E aí que vem aquela questão de preparo do médium, que daí o médium não fica viciado também nas questões suas. Nunca te conheço, como é que eu, né? Então há uma energia que está falando uma coisa, entendeu? E aí a tendência, vamos supor assim, vamos dizer assim, não quero usar essa palavra, mas a tendência de ser menos complicada é mais fácil, de ter mais veracidade na coisa, é muito mais, entendeu? Tá, meus irmãos, o vídeo foi curto hoje, mas eu acho que valeu a pena vocês entenderem que por que eu não tenho carinho, não tenho afinidade com Exu. Porque ou é culpa minha, porque eu bloqueio essa afinidade, ou é culpa do zelador, porque o Exu foi mal preparado, ou porque eu, na minha cabeça, aquele Exu não é bom porque eu botei na minha cabeça. Mas, num plano geral, todos são iguais. Todas as energias são iguais. Abra o seu coração quando for num terreiro de Umbanda. Abra o seu coração quando for tomar um passe, quando for fazer uma consulta, quando for jogar um búzio. Não fique retraído, não fique pensando já que a coisa não vai funcionar. Não, a coisa tende a funcionar. A coisa tende a dar certo. O que vale é a fé e a intenção. Nós temos a intenção boa, mas se o irmão chegar aqui e já chegar não, aí a gente não pode fazer muita coisa, tá bom? O meu grande abraço. Quero já, antes de terminar, dizer assim, meus irmãos, junho é amanhã, tá? Junho começa amanhã, meio do ano, gente, meio do ano, tá? E aí, Exu a gente sabe que é um mês de Exu, né? Exu, junho. Mais precisamente, dia 13 de junho, né? Santo Antônio é representação de Bará, né? Exu Bará, para nós aqui da Umbanda, né? Então, abre os caminhos de vocês, mas para que isso aconteça, para que todo esse movimento que Exu tem que dar, vocês têm que marcar a consulta de vocês no oráculo de Búzios. Porque ali nós vamos identificar, até para ver se há algum problema de afinidade, por que você tem um problema mais específico, que eu falei que foi geral, mas algo específico, por que dessa, vamos dizer assim, dessa coação ou dessa coisa, marque, porque a gente vai jogar e a gente vai entender você, a gente vai dar um caminho para você, a gente vai dar um propósito naquilo que é o entendimento da sua vida, tá? Eu quero convidar a todos a marcarem a consulta, a nossa agenda está aberta, temos horário, entendeu? Se eu não me engano, dia 13 de junho, por ser dia de Santo Antônio e ser Exu, nós não vamos jogar, ainda não sei, mas até lá a gente comunica a vocês, tá?
Mas até porque Exu para mim tem uma outra conotação que eu já falei aqui. Exu é um guardião, Exu é da rua, Exu é o primeiro, mas Exu tem o seu lugar. As festividades de Exu, ou melhor dizendo, nem digo festividades, as homenagens a Exus são singelas, como as dos caboclos e como as dos demais guias. Não é aquela, sabe? Todos têm a sua fase, todos têm o seu momento de glória, mas as glórias são iguais. Eu não posso distinguir um do outro. Tá? Eu não posso fazer, por exemplo, assim, polpas para Exu e deixar o meu caboclo, o meu guia, comendo com uma velhinha só acesa. Não existe isso. Ou faz igual para todo mundo, ou não faz para ninguém. Eu sou da igualdade. A Umbanda é igualdade. E não é, sabe, disparamento, não é displicência de uma homenagem para outra. Isso não. Tá? Mas, então, marque a consulta de vocês, façam dessa consulta um caminho melhor para vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Um bom resto de final de semana. Espero que vocês sintam-se bem. Espero que vocês tenham um final de semana abençoado, né? Que Exu abra os caminhos de vocês, principalmente o meu Exu, Exu Maré, tá? E que todos os guias, independente de quem for, possam estar sempre atentos e vigilantes na saúde e na prosperidade de vocês, tá? O meu grande beijo, o meu grande axé e até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer.